Amém, irmãos? Vamos dar as mãos, vamos fazer uma oração para nos abençoar. Alguém já disse que bênção nunca é demais, é ou não é verdade? E oração também. Então, por gentileza, deem as mãos. Eu quero que acenda as luzes do templo para que os irmãos possam ver uns aos outros. Agora, se você não sabe o nome da pessoa que está ao seu lado, você vai perguntar para fazer aquela oração personalizada e vai dizer assim: Senhor, abençoe, e aí vai citar o nome da pessoa. Mas se sabe, já pode orar. Senhor, nós abençoamos uns aos outros aqui nessa manhã. Louvamos a Ti pelo privilégio que o Senhor nos dá de estarmos, ó Deus, aqui nesta celebração, que é a celebração ao Teu nome, Jesus. Obrigado por ministrar a nossa vida, por falar ao nosso coração já pela música, pela oportunidade da comunhão e também, ó Deus, ministra poderosamente no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Por gentileza, você agora acompanhe comigo a leitura. Na primeira carta do apóstolo João, 1 João, capítulo 3, especialmente nós vamos ler o versículo 18. Quero lembrar aqui os irmãos que nós estamos durante o mês de fevereiro de 2026, a gente fala 2026 até assusta, né? Já foi um quarto de século aí, do novo milênio. Estamos falando sobre visão de Deus nesse ano e sobre o tema visão, uma particularidade sobre voluntariado, o tema voluntariado. Na semana passada compartilhei sobre esta palavra e agora vem como se fosse uma segunda parte. E nós vamos falar um pouco mais aprofundada sobre o voluntariado. O versículo 18 diz assim: Filhinhos, não amemos de palavra, nem de boca para fora, mas em ação e em verdade. Tem outra tradução que diz: Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas em obra e em verdade. Pode sentar, amados, por gentileza. Então, para compartilharmos a visão profunda do voluntariado, a palavra que acabamos de ler, o versículo 18, é muito claro. Mas, mesmo na clareza, nós precisamos ir um pouquinho mais além. Não há aqui uma recomendação, mas é um direcionamento com muito amor, efetuado pelo apóstolo João, aquele mesmo que reclinou o peito de Jesus e ouviu o segredo na noite da última ceia de que quem seria o traidor seria Judas. Quem escreve o discípulo amado de Jesus detinha autoridade para falar sobre voluntariado de forma tão aberta. Voluntariado nós podemos dizer aqui que ser voluntário é o resumo do que ele disse aqui, só a palavra resumo. Não amar apenas de palavra e de boca, mas em ação e na prática. Isso vamos dizer que seria o resumo do que é ser voluntário. Então o apóstolo João detinha autoridade para falar sobre isso. Ele foi aquele que, logo de primeira mão, abandonou todo o seu ofício de pescador
deixou seus afazeres e passou a ser um dos seguidores de Jesus. O texto fala claramente sobre a chamada dos discípulos, em que mostra que João foi assim. Eles também já ouviam João Batista, tinham interesse pelo que era ministrado, e quando ouviu dele, olha, eis aí o Cordeiro de Deus, ele falou, opa, é esse aí que nós precisamos seguir. Nós estamos seguindo o errado, vamos para o certo. Não é que o João Batista era o errado, mas Jesus é que era o importante, eles entenderam logo de pronto. E eram, tanto ele quanto Tiago, eram tão dados e dedicados e realmente fervorosos, que em alguns momentos do seu voluntariado eram até exagerados. E Jesus teve que os discipular, equilibrar. Porque no intento de acertar, eles eram fervorosos. Senhor, eles não nos seguem. Não estão fazendo o que o Senhor mandou fazer. Vamos mandar fogo do céu e consumir com eles? Deus falou, calma aí. Senhor, eles não estão pregando em teu nome. Manda fogo. Eram os filhos do trovão conhecidos. Em outro tempo, estavam eles pregando e falaram assim, eles estão lá pregando em teu nome, Senhor, que o Senhor quer que nós vamos lá e mandamos eles calarem? Jesus disse a eles, quem não é contra nós é por nós. O voluntariado exprime essa paixão por realização, por fazer a coisa acontecer. Então, o apóstolo João tinha uma autoridade para compartilhar esta palavra com aqueles que ele amava, a ponto de chamá-los de filhinhos. Meus filhos, meus filhinhos. O amor não pode ser teórico. O amor tem que se traduzir em ações práticas. Portanto, o voluntariado é mais do que mero discurso, mas deve ser prático. Exemplo lindo de voluntariado que nós temos aqui são os nossos Giavites, aí, especialmente os anfitriões de célula. Abrem a sua casa, trabalham para receber as pessoas para ouvirem Deus. Muito além de só ministrar a palavra, o mais importante que um voluntário apresenta é o acolhimento ao necessitado. Esse acolhimento exprime, como compartilhei aqui no domingo próximo passado, o próprio ser de Cristo. 1 João 4,8 diz que ele é amor. Deus é amor. É a própria natureza de Deus na ação prática. Em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20, verso 28, Jesus falando e explicando exatamente sobre o seu ser de servir, ele diz, mas sim como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e oferecer a sua vida em resgate de muitos. Só fala do próprio Jesus. Ele não veio para ser servido. Esse assim, ele estava ministrando aos discípulos que nós também, os discípulos, os que estão caminhando com ele, devem ter a mesma visão. Já um pouco mais à frente, a igreja reunida, estabelecida, cheia do Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. O apóstolo Paulo, citando o ser, reino de Deus na terra, o ser igreja, ele diz, em tudo o que fiz, mostrei a vocês que por meio desse trabalho árduo, devemos ajudar os mais necessitados,
lembrando-nos das palavras do próprio Senhor Jesus: há mais felicidade em dar do que receber. O que Jesus foi, o seu próprio ser, está incutido na realidade da vida da igreja. Quando falamos na vida de Deus em nossa vida, nós estamos falando desta vivência prática de sermos voluntariados do reino. Com uma atenção. Usamos a palavra, ou essa expressão, esse modernês do voluntariado, para nos ajudar a entender. Porque na realidade, queridos, não é que nós estamos dando para o reino de Deus, porque o reino de Deus, tadinho, precisa de ajuda, porque as pessoas são fragilizadas e precisam de ajuda, nada disso. Nós fazemos o que é próprio do ser do Filho de Deus. Porque se o nosso Deus era amor, Ele é amor, nós somos filhos do amor. Por isso você, como eu já brinquei aqui num tempo passado, pode ser que você não estivesse aqui ou não esteve aqui na época, eu quero que você fale para a pessoa que está ao seu lado assim: você é um amorzinho. Fala aí, irmão. Não fica travado, não. Você é um amorzinho. Somos os filhos do amor, sim ou não? Não somos os filhos de Deus? Quem é filho de Deus, levanta a mão. Silogismo cartesiano. Somos os filhos de Deus. Deus é amor, logo você é amorzinho. Conclusão lógica. Agora, que bonito, que lindo. Sorrimos, nos sentimos bonitinhos por ser um amorzinho, né? Quando eu olho para vocês, vejo um monte de almofadinha de coração. Mas do que adianta isso se for só de boca, só de palavra e não de verdade? Acabamos de ver aqui o apóstolo Paulo falando que o resultado dessa vida prática é ser feliz. Então, o Filho de Deus, ele não é voluntário por simples fato de querer exercer uma atividade que hoje é moderna, é chique até, falar, eu tenho no meu currículo trabalhos voluntários, porque isso conta, tá? Se você é voluntário oficialmente, se você tem no currículo trabalho voluntário, dependendo de onde você vai passar por uma consulta ou uma entrevista, isso é ponto. Não, é porque isso é a nossa vida como filhos de Deus. Se há apenas fala, se há apenas auditório, se há apenas retórica, sem prática, nós estamos longe do ser filho de Deus. Não é para constar num currículo, não é para termos satisfação pessoal, mas é o nosso próprio ser. A irmandade, o reino de Deus, a igreja, os filhos de Deus na face da terra demonstram em sua vida, vivem diariamente, amar e cuidar. O serviço é a nossa vida. Nós somos os agentes do amor na terra. Quando a igreja for retirada, no ato do arrebatamento, deixará de haver amor na terra. Misericórdia. Em Romanos capítulo 13, versículo 8, quando Paulo escreve a sua carta à igreja de Roma, ele faz um alerta. O pano de fundo, ele estava falando de outras práticas, como por exemplo, não ficar
devendo as pessoas monetariamente, nem deixar de uma prática ativa no reino. Mas olha a conclusão que ele chega no verso 8 do capítulo 13. Não devem ficar devendo nada a ninguém. Não devemos nada a ninguém. Ou não devam nada a ninguém. A não ser o quê? Exceto o amor que devem ter uns pelos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Quem ama o próximo cumpriu a lei. Entenda você que voluntariado para o Filho de Deus, ou a vida de serviço, não é simples ajuda social. Quando atuamos no nossa célula, ou então para o reino de Deus e para o templo em doações, promovemos a marcha do amor com alimentos, ou então nos damos a uma atividade que a igreja produza de prática social, ou até mesmo no seu dia a dia, para o Filho de Deus não é simplesmente estender a mão no necessitado, mas é ato de adoração ao Senhor e reconhecimento de que Ele é o amor. É evidência da transformação que o próprio Cristo promove em nós, de egoístas para altruístas. Não focados em nossas próprias convicções ou no que preciso, no que eu acho, no que eu penso, no que eu quero, mas no que Deus pode fazer por meio da minha vida, influenciando e ajudando e socorrendo a outros. Altruísmo. Em verdade, não é simplesmente ajuda social, porque é serviço, e aqui, serviço com ampliação de entendimento é ministério. É ministério porque o espiritual se manifesta como dominante em nossa vida. Já não vivo mais para este mundo, mas vivo para o Senhor. O meu trabalho é tal qual o trabalho dele. Até mesmo nas nossas relações, que não dizem propriamente e profundamente voluntariado, mas no nosso trabalho físico mesmo, ou na nossa prática, começamos a nos relacionar com as pessoas entendendo, eu preciso estender a mão, preciso ajudar. Nos tornamos menos competitivos e mais intuitivos em ajudar. Quando eu falo intuitivo aqui, você tem uma intenção total de sempre fazer elevação do próximo. E nisso, queridos, se abre uma porta para ministrar Jesus. Porque quando alguém vê Jesus em você, ele é atraído a você. É como uma luz iluminando na escuridão. É farol, é guia. É onde se deve chegar. O voluntariado, nesse sentido, amados, é a expressão viva da generosidade. O adjetivo, essa qualidade de ser generoso ou generosa, ajudador, é a ação do Espírito Santo em nós. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Ele produz o fruto, mas o fruto do Espírito é amor. Repita comigo. O fruto do Espírito é amor. Generosidade, irmãos. 1 Pedro capítulo 4, versículo 10. Nos diz assim: cada um de vocês deve usar o dom que recebeu para servir aos outros, como fiéis administradores da graça de Deus
em suas diversas formas. Veja você que nós passeamos aqui ouvindo o apóstolo João, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, em todos os escritos das Sagradas Escrituras, onde se manifesta o próprio Deus, a ação deste amor se evidencia claramente, ajuda uns aos outros. A mutualidade, esse investimento no outro, fazer acontecer a vida de Deus na outra pessoa. Eu vou agir em todos os espectros que Deus me oportunizar. Física, emocional e claro, especialmente, profundamente, é o que queremos acertar no espiritual. Mas não chegamos no espiritual diretamente. Tem muita barreira. Temos os inimigos. A barreira pessoal, física do eu, especialmente a barreira de Satanás, que usa todas essas ações, o inimigo da nossa alma, que quer nos derrubar. Então, como vamos usar o dom que recebemos para servir as outras pessoas na prática? Primeiro, uma avaliação pessoal, meu irmão, minha irmã. Como está você em sua relação com o Senhor, o exemplo, o Senhor do voluntariado, o Deus amor? Se não temos o Senhor, se não temos Cristo em nós, nós não nos interessamos pelos outros. Só existe altruísmo, ou seja, um amor com desapego do seu próprio interesse para que outro possa ser abençoado, se verdadeiramente Jesus for o Senhor de sua vida. Então nós precisamos ser fiéis. E aqui, o apóstolo Pedro, no versículo 10 do capítulo 4 da primeira carta do apóstolo, ele fala que não é uma fidelidade vamos dizer assim, aberta, mas é uma fidelidade qualificada. No seguinte, fiel administrador da graça de Deus em todas, tem uma tradução que diz em diversas, outra, todas as possibilidades, todas as formas. Vamos entender essa frase. O que é um administrador? O administrador é quem detém a competência, a autoridade, a condição para gerir recursos. Para otimizar estruturas, para guiar a resultados eficientes. Isso é um administrador. Um administrador no reino de Deus e administrador da graça de Deus, aqui, irmãos, olha, porque a graça de Deus ao ser humano, nós sabemos o que é a salvação. Sermos administradores da graça de Deus é que a nós nos cabe otimizar as estruturas, administrar as práticas, usar os recursos, direcionar esses recursos para que a palavra, para que o cuidado de Deus, para que a bênção de Deus chegue com eficácia, ou seja, produza resultado na vida do ser humano.
Então, quando Pedro nos diz que nós somos os fiéis administradores da graça de Deus, é que nós temos que trabalhar de forma plena, imbuída da missão, entendendo essa missão, ou seja, compreendendo, colocando dentro, e realmente a realizar. Com verdade. E o Espírito Santo nos pergunta, nesse aspecto, se nós estamos sendo realmente verdadeiros dispenseiros, administradores da graça de Deus. Ou se, em verdade, queridos, o que estamos nos iludindo. Em alguns casos até sendo altruístas, mas não em verdade, plenamente. A generosidade que o Espírito Santo produz em nossa vida nos leva a olhar com clareza e entender, nós precisamos melhorar. Há muito a ser feito. Poucos dias atrás eu estava numa reunião aqui de nossa cidade, mostrando os índices de violência. Irmãos, gente que vive às vezes meio que alijado dessas coisas, você só olha as coisas pela televisão, acha que está tão distante. É impressionante. De onde vem isso? Não das drogas. É o diabo. É lógico. Isso aí é consequência da ação do diabo, drogas, e ele mesmo está agindo na vida das pessoas. Mas sabe aonde está o problema crucial? Jesus não é mais Senhor na família. Não é. Deus nos chamou, Deus nos levantou, queridos, para, como igreja, trabalharmos a visão de restauração da família. Se ao menos começarmos a nos voluntariar pelos nossos, vamos começar a fazer alguma diferença. Isso começa com a sua célula madre. Abrir mão do que você quer fazer, de assistir uma novela, uma série, numa segunda-feira à noite, para investir nos seus. Ter coragem de dizer dentro da sua casa, para tudo. Vamos ler as Escrituras. Vamos fazer uma oração. Ter coragem de dizer para você mesmo, no comodismo de sua vida, de ouvir Deus falar com você e ter uma mudança de atitude. E mudança de atitude é arrependimento. Começa por você. Vai ser muito difícil parar um pouco para reunir a família para orar. É muito difícil parar um pouquinho para ler a Bíblia num dia da semana. É muito difícil dobrar os joelhos juntos, como família, para orar juntos. É claro que é muito difícil. Se fosse fácil, a questão toda é você romper com o comodismo e deixar o amor gerir a sua vida. O belo discurso sem prática não tem autoridade. Irmãos, você acha que também é fácil para o pastor, às segundas-feiras, à noite, reunir
Ele, a esposa e a filha para fazer uma célula amada? É claro que não. Quantas vezes tomados de sono, rigidez mental, alguém bicudo ou bicuda, porque isso acontece na família, sim ou não? Não importa, é onde Deus vai trabalhar conosco. Doença, distância. Agora mesmo em janeiro, nós estávamos lá no Rio Grande do Sul e a Thalita aqui, nós fizemos. Nem um dia ficou fora. Fizemos por chamada de vídeo. Ou cuidamos dos nossos, ou somos pior do que os infiéis. Diz as Escrituras. As diversas formas, presença nas celebrações, se trata da família. Pais que aceitam filhos ficarem em casa, vêm para a celebração, não trazem os filhos. E nem são de maiores, são menores. Ah, mas não quer. Irmãos, não quer o quê? Você que não pode querer que seu filho esteja na droga, nas garras do diabo, envolto em violência, famílias futuramente destruídas, e as pessoas estão aí olhando para isso. E aqueles que vêm para dentro do templo e dão um celular na mão de uma criança? Para ficar mais cômodo. É mais vantajoso deixar a criança achando que a igreja é lugar de diversão do que lugar de adoração? Estou mandando aqui carapuça para ninguém, amados. É para você pensar. Ou você cuida dos seus agora, ou você não é um fiel administrador da graça de Deus. Porque seu filho, sua família, é o maior bem que Deus colocou na sua mão para administrar. Fiéis administradores da graça de Deus nos levam, queridos, a olhar com maior acuidade para isso. Temos um culto na semana, no templo. Uma célula. Célula Mater. 2 aos domingos, que era para que todo mundo, né, deveria vir, mas você vem em um. Conta essas horinhas, se você for fiel em todos eles. 1 hora de célula Mater. 1h30 do culto da quarta-feira, que é o Conexão. Vamos dizer, 2 horas do domingo, mais 1h30, né, com a comunhão e tudo da célula. 6 horas. Seis horas e meia, vamos colocar. Em horas, durante a semana. 6h30. Quantas horas tem o dia? 24. 1/4 de um dia para uma semana inteira. É muito? É muito. Eu não tenho tempo para minha família se eu fizer isso. Hã? Meu Deus! Como somos iludidos, enganados, por sermos mal administradores do tempo.
O salmista diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É uma felicidade. Mas como mau administrador, sabe o que acontece? A nossa maior alegria é quando vai num circo, num shopping, no cinema, na praia, num churrasco. É custoso, é caro ir para a igreja. Eu gasto muito combustível, eu gasto com Uber, eu gasto meu carro. Sério? Glória a Deus que você tem carro. Glória a Deus que você tem combustível. Glória a Deus que você tem condição de pagar um Uber para adorar o Senhor, que te dá as condições para viver todas as outras coisas. Mas a ingratidão leva à má administração. Sabe o que fazemos, queridos? Nós atraímos para a nossa vida o mal. Nos colocamos em condição de não sermos protegidos do Senhor, porque estamos fora da vontade dEle. A igreja é um ambiente de cura para a sua vida e para a sua família. É quando Deus ministra dentro do coração daqueles que você ama. Oportuniza a mudança. Não só a mudança para agora, mas para a vida inteira. E realmente para a eternidade. Porque pode ser que até você já tenha escutado tudo o que está sendo ministrado. Mas só pelo fato de você estar na vivência da igreja, seu filho ministrado na célula ou na escolinha, você no reino e ouvindo Deus falar com você, é uma oportunidade para o Espírito Santo transformar alguma área de sua vida, que vai ser determinante para o seu sucesso posterior. Quantas pessoas pagam caro, investem para ouvir palestras, às vezes que nem vão trazer muito benefício, gastam horas com isso. Mas quem você tem mais ouvir é o Espírito Santo falar com você. E hoje Ele fala com você. Agora, o que você vai fazer com a informação, com a formação e com o que Ele está ministrando na sua vida, é uma decisão sua. Isso é glorioso, maravilhoso. Você decide ou não ser generoso ou generosa. Você decide ser filho de Deus, um fiel administrador ou não. Você decide receber plenamente a graça de Deus ou não. Você pode abrir toda a sua vida para ser abençoado ou não. Eu amo a meu Deus porque ninguém é obrigado a nada. Você só precisa ter ciência de que as consequências são suas. Quer ter uma vida feliz? Paulo fala que há mais felicidade em dar do que receber. Você quer ter feliz? Quer ser feliz? Então, é isso que Deus está falando. Estamos encerrando, queridos, nessa semana, o foco do voluntariado. Quando Deus nos deu, é porque, com certeza, nós precisamos de transformação. Por gentileza, vamos ficar de pé, em nome de Jesus.